Um largo, aquilo a que verdadeiramente se chama largo, terra batida, tem de ser calcado por alguma coisa, pés humanos, trânsito, o que for, ao passo que este aqui, salvo nas horas da missa, é percorrido unicamente pelo espectro do enorme paradão de granito que se levanta nas traseiras da sacristia. Porque, como jovem escritor, a literatura americana dava-me uma verdade, uma secura, um antirromantismo que a literatura portuguesa me negava. Porque eu reparo, mesmo quando eu, por exemplo, me considero que talvez, depois do Fernão Mendes Pinto, o maior prosador da língua portuguesa, de toda a língua portuguesa, é o Camilo. Repare que aquilo falta-lhe secura, aquilo é retórico muitas vezes. E nós tínhamos essa percepção. E por consequência, os americanos daquela fase eram tudo self-made men, eram tudo gente mais ou da burguesia frustrada, tipo Hemingway e essa gente. Eu, com o Hemingway, aprendi a escrever discurso direto. Não estou a dizer que o escreva bem ou mal, mas foi ele que me ensinou. Não foi nenhum escritor português. E duvido muito que algum escritor português me pudesse ensinar a escrever, por exemplo, ou a ler 4 páginas seguidas de um diálogo e eu estar a ver tudo o que se passava, a cara das pessoas, como é que eles eram, como o Hemingway fez. Portanto, eu, em vez de me virar para o Aragon, ou virar-me para os franceses, para que se virava toda a gente, eu virei-me para os americanos. Isso foi nos anos 40, 50. Se for caçador, melhor. Menos a esquece, porque tem um desenho inconfundível. O contorno de uma pata de ganso espalmada sobre o papel. O que me leva a imaginá-la como gerada há milhões de anos por um gigantesco animal voador que, no regresso de outros continentes, tivesse tocado a terra naquele ponto e a afundasse, fazendo brotar a água. Em relação ao cinema, nada neste mundo deixa de ser influenciado hoje pelo cinema. Nada. Desde a pintura à televisão, ao cinema, ao teatro, quero dizer, à literatura, à vida íntima das pessoas, à imagem social das pessoas, ao comportamento erótico, tudo é determinado pelo cinema. Foi muito determinado pelo cinema. Provavelmente isso vai acontecer com a televisão. Daqui a uns anos diremos o mesmo numa entrevista em relação à televisão. Isso para mim é um facto decente, tenho consciência disso e muito prazer nisso. Porque penso que o cinema ensinou qualquer narrativa, de qualquer tipo, fílmica ou não, a manobrar o tempo, a conhecer ilusões, a fazer o que se pode dizer uma montagem. Não há literatura nenhuma que não seja montagem, mesmo uma aula, um curso, é uma montagem, na minha opinião. Quando fizer testamento, é na lagoa que quer ser enterrado. É muito mais decente ficar na lagoa do que numa cova cheia de bichos. Que tétrico, Tomás. Você hoje está insuportável. Bem enterrado no fundo do lodo, que é para a miuçalha dos peixes não me chegar. Para já és de péssimo gosto. Além de que o enterro desses devia dar um trabalhão. Esta é talvez por isso que eu acho que tenho uma grande admiração pelos escritores, e há vários portugueses que conseguiram isso, que é o indivíduo que anda no gume na faca. Mais pequena oscilação para a esquerda ou para a direita, ele corta-se. Mas ele anda no gume da faca. Este gume, este horizonte impossível, este limiar, é que me interessa fundamentalmente, é isso que permanece em mim, é isso que eu pretenderia dar, mas talvez seja isso que ainda me aguenta. Por que será que não fogem quando a frota dos caçadores avança para eles? Uma linha de espingardas desloca-se silenciosamente e os pássaros negros, taciturnos, aguardam. Estão encostados uns aos outros como quando dormem e os barcos aproximam-se deslizando. Eis senão quando soa o primeiro tiro. A fuzilaria rompe de contínuo sobre uma cortina de asas que explode e se levanta do areal em todas as direções, metralhada por um burburinho de caçadeiras. Espavoridos, os galeirões cruzam-se por cima da lagoa,
De cada embarcação sai fogo. Da terra, os atiradores cortam-nos a retirada. E eles desprendem-se lá de cima, umas vezes como se viessem a amarar. E é essa a morte em beleza de um galeirão, correndo ao lume da água com um espadanar equilibrado das asas e descansando, por fim, pescoço na corrente. Outras vezes, num destroço imediato, caindo em peso. Bom, tem a ver com a mentalidade rural, quando digo mentalidade rural, não é a mentalidade do próprio camponês, não é? É a mentalidade dos agrários do Alentejo, por exemplo, que fizeram o Banco da Agricultura, portanto não se contentavam, que deixaram o Alentejo na miséria. Isto também não quer dizer que não houvesse 2 ou 3 agrários que não fossem competentes, mas a imagem geral era esta. Tem a ver com a cultura imposta. Era um país governado por mentalidades do tipo Palma Bravo. O Salazar, discursos dele, é muito triste porque hoje as pessoas não leem os discursos de Salazar, era ótimo que os lessem. Os discursos de Salazar, 90% da argumentação dele é desse estilo. 2 bofetões a tempo, o próprio conceito que ele tem do rural, que é extremamente pejorativo. O rural que, se ele fosse vivo hoje, se calhar votava nele. Pois bem, tinha a ver com isso. Depois tinha a ver com uma coisa talvez mais importante, era que a década de 60, o que os estudantes, em Lisboa, e no final, em Coimbra, onde foi a coisa mais violenta, aquilo que os estudantes protestaram contra, ou protestaram, não foi só a autoridade, foi o mito da autoridade. E o que interessa, para mim, o que eu gostaria que interessasse no Delfim, era fundamentalmente a destruição dos mitos portugueses. Essa destruição, nós estamos em perigo que ela volte outra vez. Porque o poder é extremamente conservantista e está disposto, provavelmente, a aceitar as imagens do passado. Quando digo isto, não me refiro a um partido político, este ou aquele. Refiro-me aos políticos no poder. O político no poder tem uma tentação do passado. Terrível. Porque o passado para ele é conservantismo, é estabilidade, é imagem feita. É a desconfiança que tem que o homem é extremamente conservador. E é uma coisa que até hoje parece mentira, o homem é extremamente revolucionário. Sempre. Senão não estávamos na Lua, senão não tínhamos computadores de que falámos há pouco, e senão provavelmente eu não estava aqui a falar diante de uma câmara para ser visto. E era isso. O José Cardoso Pires sempre foi, porque sempre percebeu que a literatura era outra coisa, era mais do que o passar de um recado. Sobretudo era um recado que não se esgotava num rótulo político ou numa ideia fixa de sociedade. Ele percebeu isso mesmo no tempo em que era ainda companheiro e militante do PCP. A literatura tem uma função: dar prazer e inquietar. Lê-se para ter prazer, lê-se para ter inquietação. A literatura não tem, o romance, na minha opinião, o romance não explica, não pode explicar com clareza as coisas como explica com clareza a estatística ou a política, até deve explicar com clareza, ela explica da maneira como resolve os problemas. Portanto, um romance, no meu caso, e isso devo dizer que, para simplificar, estou inteiramente de acordo consigo. Não é inocente, não tem uma ideologia visível, mas que diabo cabe de provar que tem, não é? Do que tenho dito, não é?